Sinceramente, eu não gostaria de estar gravando esse vídeo, né? Eu tô, desde quando saiu a matéria lá na emissora, né? A primeira matéria, eu fiquei pensando sobre isso e eu decidi não gravar. Assisti o vídeo do Bruno Bandeira, um vídeo excelente sobre este assunto. Ele contando, trouxe o relato ali de um psicólogo e eu recomendei esse vídeo lá no meu Twitter, né? Pra quem não sabe, meu Twitter é LPGeek Brasil. E aí eu falei do meu caso lá, da minha mãe realmente proibir eu de assistir, me proibir de assistir Dragon Ball quando era pequeno, por causa de fatores envolvendo a igreja e tudo mais. E aí quando eu fui crescendo, fui mostrando para minha mãe sobre os animes e também sobre algo envolvendo as histórias. Que um anime não é muito diferente relacionado a uma série ou um filme, mas sim que tem que envolver a história, o contexto. E não é porque é um desenho que todas as crianças, desde 6 até, sei lá, 14, 15 anos de idade, devem ter acesso. Eu já cansei realmente de falar isso aqui no canal, inclusive para pais sensatos que vêm me procurar antes de comprar um mangá para o seu filho. Perguntar se tal obra, se tal mangá, se tal título deve ser comprado para o seu filho. E é claro, né, eu pergunto sobre a idade, pergunto o que o filho gosta de ler e aí automaticamente eu consigo recomendar uma história, consigo recomendar um anime. E um dos animes que foram realmente ali criticados nessa matéria foram Death Note e Shingeki no Kyojin. Dois animes aqui que eu gosto pra caramba. Shingeki no Kyojin é um dos maiores hypes aqui do canal e Death Note foi um dos primeiros animes que eu consegui assistir. Logo depois que eu comecei a entrar nessa jornada de assistir vários animes desde a minha adolescência, né? Então, basicamente, o que tem esse relato envolvendo essa emissora é que eu ia ficar quieto. Eu simplesmente ia me manifestar lá no Twitter e pronto. Só que aí saiu outra matéria. E aí eu comecei a perceber e comecei a ligar uns fatos aqui envolvendo a que talvez esse buraco seja mais fundo do que a gente esteja observando. Como eu disse no começo desse vídeo, eu não gostaria de estar gravando isso e falando aqui no canal, porque eu percebo que não é um contexto, mas está abalando um tipo de estrutura na qual eu acredito, na qual realmente eu percebo que quem tem que controlar o que os filhos vão assistir, quem tem que aconselhar ou indicar o que os filhos vão assistir, são os próprios pais. Não é o governo e muito menos uma emissora. E é basicamente o que aconteceu nos relatos através aqui do nosso contexto envolvendo a toda essa situação sobre as matérias, é que foi realmente colocado uma ideologia ou um indício de que os nossos representantes estão começando a mexer alguns pauzinhos para poder realmente cortar os laços envolvendo a qualquer tipo de série, filme ou também anime que não agrade aos seus padrões. A gente tem aqui um relato bem interessante, e eu não estou falando de nenhum jornal aqui ou de algum portal de entretenimento com qualquer viés ideológico. Não, eu estou falando aqui de um relato do governo federal sobre os conteúdos de animes, mangás, séries e filmes. Olha só o que a ministra Damares fala num trecho, junto ali com uma enfatização do ministro Anderson Torres, né? Todos eles ali são ministros do governo atual, do nosso presidente, e basicamente o que eles estão querendo passar para nós é que a culpa de quem está realmente assistindo é do anime, é da série, é do filme. E eles não querem colocar a culpa disso nos próprios pais. Os pais que deixam os filhos assistirem esses conteúdos. Olha só, esse é o retrato da união de esforços deste governo para garantir a proteção integral das crianças e adolescentes no Brasil e que demonstra a nossa preocupação com uma pauta que é fundamental para o futuro do país. Continuaremos avançando por meio do combate ao crime e da prevenção de situações que possam impactar suas vidas e prejudicar o seu pleno desenvolvimento, enfatizou o ministro Anderson Torres. Tem algum problema sobre isso? Não, não tem problema sobre essa fala do ministro. Tem problema as matérias sensacionalistas que estão conectadas com essa fala deste ministro, que é o que veio na matéria relacionada ao domingo e o que também veio essa matéria relacionada a essa semana, na qual um jornal sensacionalista que passa desde o começo até o fim matérias envolvendo a mortes, crimes brutais,
falando sobre um anime na qual um garoto carrega um caderno chamado Death Note que tem como idade mínima de 18 anos. Shingeki no Kyojin também tem idade mínima de 18 anos. Todos os animes que, basicamente, quase todos os animes que foram criticados ali em todas as matérias, têm idade mínima de 18 anos. E se adolescentes e crianças estão assistindo esses desenhos, não é culpa desses animes, não é culpa das séries e dos filmes, mas sim dos próprios pais que não têm a capacidade de guiar os seus filhos para ter esse tipo de entretenimento. Então por isso que esse vídeo é uma carta aberta a esses dois ministros, tanto a ministra Damares quanto também o ministro Anderson Torres. Vocês estão mirando os seus alvos de uma forma errada. Os animes, as séries e os filmes não têm culpa do que está acontecendo. Se tem criança assistindo Round 6, não é problema da Netflix, não é problema ali relacionado à série, mas sim dos pais que estão deixando essas crianças acompanharem esse tipo de conteúdo. Então, não dá para colocar realmente a culpa relacionada a esse tipo de entretenimento, porque só assiste quem quer, só assiste quem dá o play. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou evangélico desde quando eu era pequeno, desde quando eu me conheço de gente, eu sou evangélico. Acompanho canais como o do Iago Martins, 2 Dedos de Teologia, e também acompanho o Mundo Cópia, na qual usa a base de entretenimento para falar sobre a Bíblia, para falar sobre palavras que vão edificar as pessoas, e acabam usando animes, séries, filmes, mangás como base realmente para um crescimento de uma sociedade. E você ter que ouvir em pleno século 21, em pleno ano de 2021, quase chegando no ano de 2022, de que anime é coisa do demônio, de que mangás são coisas realmente do bicho. Cara, eu acho que eu já tinha vivido de tudo. E ministros, a gente tá aqui no século 21 já. Já passamos da hora de tentar resolver as coisas na base do confronto de coisas que não são necessárias. A gente precisa realmente ensinar os pais, ensinar ali as pessoas a como criar qualquer tipo de proteção para crianças e adolescentes. Então o fato é, quem sabe criar um canal, criar um portal na qual ensine os pais a ter esse controle. Desde como controlar um IP para não ter acesso a sites que têm conteúdos maiores de 18 anos, até mesmo você conseguir controlar ali conteúdos parentais, desde ali de serviço de streamings, quanto também TVs por assinatura. Tudo isso a gente precisa ensinar para os pais. Porque é muito mais fácil, às vezes, atacar o conteúdo do que você pegar, levar ali a criança, levar o pai para ter um ensinamento adequado. Confesso e enfatizo mais uma vez que quem tem que controlar as coisas que as crianças vão assistir são os próprios pais. As emissoras e os serviços de streamings, eles não conseguem ter esse tipo de controle. Eu cresci com controle parental. Meus pais colocavam senha em todo tipo de conteúdo. E conforme eu fui crescendo, eles foram liberando as idades. Porque nas transmissões você conseguia liberar conteúdos de 12, 14, 16 e 18. E todas essas transmissões na minha casa eram bloqueadas. Se os pais não estão bloqueando, isso é uma mira na qual vocês têm que fazer com os pais, não com os conteúdos que tem nas plataformas. Então, essas matérias sensacionalistas realmente acabam queimando a imagem dos animes e mangás e acabam afastando ainda mais os pais da verdade, de que a culpa é deles, mas eles acabam sempre colocando a culpa nos outros.